Você sabe lidar com a falta de reciprocidade? A reciprocidade ela é essencial para uma convivência saudável, mas quando ela se torna uma exigência, uma cobrança exagerada, ela prejudica muito as relações. E esse é o foco da nossa conversa hoje. Por muito tempo eu sofri com a falta de reciprocidade. E eu ainda acho muito desafiador lidar com tudo isso. Eu sempre esperava que as pessoas elas sentiriam da mesma forma que eu sentia, que elas teriam a mesma consideração, que dariam o mesmo valor. E chegou um momento que eu parei para entender o porquê de tantas frustrações. E eu percebi que eu criava muita expectativa sobre o outro. Quando eu me via numa situação sem reciprocidade, eu repensava as minhas atitudes. Eu começava a pensar que eu estava falhando, que eu não tinha o meu valor, que eu era o problema por aquela relação não dar certo. Mas a gente tem que perceber que um lugar sem reciprocidade não é o nosso lugar. Não é o lugar que a gente merece estar. A gente tem que valorizar muito os nossos sentimentos e aonde a gente deseja estar. Já parou pra pensar que você não é recíproco 100% das suas relações? Porque teve um momento que eu comecei a perceber os momentos que eu deixava de ser recíproca. E eu percebi que não eram momentos propositais, não era na maldade, era completamente natural. Eu simplesmente não estava na mesma sintonia que aquela pessoa, eu simplesmente não estava na mesma intensidade que aquela pessoa e tá tudo bem. As pessoas elas sentem de maneiras diferentes e a gente não pode controlar o sentimento dos outros, a gente pode controlar nós mesmos, criando menos expectativas. Mas como criar menos expectativas? Fazendo de coração, fazendo o que você tem vontade de fazer, o que você acha certo fazer. Eu tentei tirar da teoria a frase: não crie expectativas sobre os outros, porque é muito fácil falar, realmente é algo muito difícil de aplicar na prática, mas é algo muito necessário para nós mesmos, para a gente se sentir em paz e se sentir tranquilo e deixar de ter decepções e frustrações em relação à atitude dos outros. Não ser 100% recíproco o tempo todo não te torna uma pessoa ruim. Ruim é falta de reciprocidade sem diálogo. Por isso é muito importante a responsabilidade afetiva. A gente tem que ser muito claro, muito honesto com nossos sentimentos e com o sentimento dos outros. É muito importante também a gente entender que a gente não vai conseguir sempre corresponder com as expectativas que os outros criam sobre a gente. E que tá tudo bem também, sabe? A gente não pode se culpar, se cobrar, porque às vezes você simplesmente não está sentindo da mesma forma e com a mesma intensidade e dando o mesmo valor. Quando eu tive a consciência de que as pessoas elas sentem de maneiras diferentes e que eu não posso controlar o que elas sentem, o que elas pensam, o que elas fazem, eu percebi que não fazia sentido eu criar expectativas sobre elas. Se a gente chega a um ponto de um relacionamento que a gente tem que cobrar a reciprocidade, a gente não tá no lugar certo. O que eu aprendi e venho aprendendo é agir cada vez mais com o meu coração, com as minhas vontades mesmo, com as coisas que eu acho certo. Então, mesmo que alguém não faça por mim o que eu faria por ela, eu vou continuar fazendo se aquilo eu acho que é o certo e se aquilo é o que eu tenho vontade de fazer. A partir disso, a gente diminui muito as nossas frustrações e a gente consegue lidar muito melhor com a falta de reciprocidade.